Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma noite com mais um gole de ciência. Hoje nós temos o prazer de convidar a professora Juliana Santiago, de Minas Gerais. Ela tem uma grande jornada, uma linda trajetória no ensino, na pesquisa, com muitos prêmios, e ela tem muito para dividir conosco nessa noite, né? Boa noite a todos que estão chegando mais uma vez. Obrigada pela parceria, obrigada pela companhia, e que todos vocês possam curtir a nossa live com mais um gole de ciência. A professora Juliana ainda não entrou, a gente vai aguardar. Enquanto isso, vou fazer uma propaganda, vou pedir que vocês sigam a nossa página no YouTube, Inclusive Química, todas as nossas lives temáticas e os convidados que a gente chamou. Essas lives estão sendo colocadas lá, salvas lá. E a gente convida vocês para curtir, ativar o sininho para receber as notificações, né? A professora Juliana acabou de chegar, vou chamá-la. E também a página Química Underline na Escola. Boa noite, prof. Cosme Oliveira. Muito obrigada pela companhia, pela presença, mais uma noite. Hoje, só para justificar, a gente teve que começar uma horinha depois, estava marcado para ser às 7, mas eu comecei o meu trabalho presencial e aí foi complicado essa semana. Mas vamos lá, deixa eu chamar a professora Juliana. Vou chamar aqui. Juliana! Olá, boa noite. Boa noite, querida. Muito obrigada por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente essa noite. Muito obrigada por você ter topado essa uma horinha depois. Eu estava em trânsito vindo, né? A gente começou o presencial aqui no Rio de Janeiro essa semana. Não sei como é que tá na tua cidade. E, nossa, dar aula com máscara é uma missão quase que impossível. Sim, e nesse calor... Ai, Juliana, não pode ligar o ar-condicionado, né? Sim, Então, fica olha, mais complicado. hoje foi pesado. Parece que eu corri uma maratona. Meu rosto de cansada. Sim, vida de professor, não é fácil. Bom, Juliana, mais uma vez obrigada. A gente sempre começa pedindo para o nosso convidado se apresentar, falando se você era uma criança curiosa, se você desde pequenininha já tinha interesse pela ciência, se você fez curso técnico, como é que foi a sua trajetória até você chegar no seu ensino superior, na sua graduação, e onde foi que você estudou? Tá, joia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, a professora Monique. É um prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, né? E gostaria também de dar boa noite a todos e todas que estão conosco nesse momento. Bom, eu sou Juliana Santiago, eu resido em Lavras, no sul de Minas, mas eu nasci em Divinópolis, uma cidade também de Minas, mas morei a vida inteira em Formiga. E eu sempre fui uma criança, assim, curiosa, né? A docência, eu sempre tive esse desejo, né, de ser professora desde cedo. Então, desde os meus 5 anos de idade, eu chegava da escola e já colocava em cima da mesa, do sofá, todas as minhas bonecas, os meus brinquedos e dava aula, brincava de dar aula, né, para eles. Acho que muita gente se identifica com essa história, né? E minha mãe, meus pais sempre apoiaram, né, os nossos estudos. Eu tenho outros 2 irmãos e sempre a educação foi prioridade. Então, a gente sempre teve esse apoio em casa. E minha mãe, ela não teve oportunidade de estudar, ela estudou até a 8ª série, mas ela sempre fazia questão de ler, né, pra gente, contar histórias. Então, acabava que ela sempre lia e eu acabava, mesmo sem saber ler, decorando aquela história e criando outras, né? Então, isso era muito interessante. Eu cursei o ensino fundamental numa escola pública. Depois, no ensino médio, eu fui para uma escola particular, que é o Colégio Losango, lá de Formiga.
E naquela época, né, eu dava monitorias para os meus colegas para ter um desconto na mensalidade. Então, a gente sempre tinha avaliações toda semana, que a gente chamava de testinhos, e eu dava monitoria de química, mas depois acabou que a gente estava estudando todas as disciplinas, né? Eu pensei, bom, não faz sentido a gente aproveitar esse momento só para química, então vamos estudar literatura, e assim foi, durante 2 anos do ensino médio. E eu estava hoje, né, lembrando assim de alguns fatos que aconteceram e que me direcionaram para o curso de química. Então, assim, eu lembrei, foi bem nítido para mim de uma aula do meu professor de química. Então, eu sabia que eu queria ser professora, mas não sabia de qual disciplina, né? E então eu lembro de uma aula sobre forças intermoleculares que Nossa. eu escrevi, eu dei uma resposta assim, e o professor ele valorizou muito a minha resposta. Então isso me marcou, né? Veja que interessante. Então o professor me deu abertura para poder ler a minha resposta. E eu lembro direitinho que eu estava relacionando, né, as forças intermoleculares com temperatura de ebulição. E eu falei, bom, eu acho que eu vou seguir a química. E prestei vestibular para a Universidade Federal de Viçosa. Na verdade, eu já fazia o PAS naquela época. E aqui na Paz é o universidade quê? é um processo seriado que você faz no final do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Alguns Então, estados é assim, né? isso, então você vai somando pontos, né? Eu acho que a pressão Então, diminui, né, Juliana? eu acho que sim, porque você estuda o primeiro ano, faz aquela prova do primeiro, né? Conteúdos do segundo, acaba Conteúdo do envolvendo primeiro. primeiro e segundo. Eu acho que sim. E aí eu fiz tanto para a Universidade Federal de Viçosa e aqui para a UFLA. Só que aqui eu não fiz seriado, né? Que é o PAS. Agora eu me esqueci o nome lá de Viçosa. Então eu tinha sido aprovada em Viçosa e aqui ficado como excedente para Química Licenciatura. E acabei ingressando, né? Então eu optei por Lavras por ser uma cidade mais próxima, onde meus pais residem. Então eu cursei, né, Química Licenciatura. Então eu não fiz o bacharel e nem um curso técnico. E depois eu desenvolvi trabalhos no Laboratório de Química Orgânica, com orientação da professora Maria das Graças Cardoso, que é um laboratório onde a gente estuda os óleos essenciais. Então, o meu estudo, tanto de mestrado, doutorado, foi nessa área dos óleos essenciais, identificação e atividades biológicas. Então, eu defendi a minha monografia, não foi com óleos, né, mas foi com extratos, e a gente estudou sobre a acerola, então frutos, folhas e a avaliação tanto fenólica, atividade antioxidante e avaliação sobre fungos fitopatogênicos. Na época eu estudei sobre um fungo que ele é causador de uma doença, que é a antracnose, então que afeta, né, várias frutas e teve um resultado bem interessante. Interessante. Eu acho muito bonita essa parte de óleos essenciais e tem muita aplicação até para nossa saúde, né? Eu acho Muito. que a medicina, durante um tempo, ela se portou para curar a doença. E hoje em dia a gente tem uma postura de qualidade de vida para não deixar a doença se desenvolver. E tem muito de fitoquímica, de fitoterapia como Sim, aliado, né? Eu estava tentando fazer aquele shot antioxidante de manhã, que é com sim. cúrcuma, pimenta caiena, limão, gengibre. Só que eu confesso que às vezes é meio indigesto engolir isso de manhã, né? Logo cedo. Mas assim, dá vontade de pensar só nos benefícios e tomar. Sim, Porque essa parte é uma parte assim que tem uma pesquisa bacana para ser explorada, né? E eu acho que muito. traz tanta qualidade de vida, né? Uma química aliada à saúde. Isso é muito. Isso, e eu não fiz depois uma especialização em aromaterapia, né? Mas Não? eu acho assim Ah, muito, muito, muito legal a utilização, né, dos óleos essenciais com esse efeito para a gente poder relaxar, né? Mas o meu foco, tanto no mestrado, doutorado e todos os trabalhos de iniciação, porque aqui eu apontei só o TCC, mas eu sempre ajudei muitos colegas no laboratório, sempre tinha outros alunos de outros departamentos que faziam as suas atividades lá, e então, mas sempre foi voltado para atividades biológicas.
sim. E foi muito interessante porque a gente fazia essa conexão com os outros departamentos. Então, a UFLA, né, que é a Universidade Federal de Lavras, ela foi criada inicialmente com os cursos de agrárias. Então, isso é muito forte aqui, né? Então, eu pude trabalhar tanto em campo, também aplicando esses óleos essenciais em Como é que pragas agrícolas. o que você fez no mestrado? Você fez na área de agroquímica. Isso, agroquímica, O que tanto você mestrado e desenvolveu doutorado. no seu Aí eu mestrado? trabalhei com o óleo essencial de Chenopodium ambrosiоides, que é conhecido como erva de Santa Maria, e eu apliquei como um inseticida, né, natural numa praga que é a diabrótica, também conhecida como brasileirinha. Parece uma joaninha, mas ela tem uma coloração verde e amarela. Que bonitinha. É bem interessante. É, bem bonitinha, ficava até com dó de fazer os experimentos. Mas é uma praga, né? É uma praga, mas a gente utilizava esse inseticida, né, natural. Que bom, né? Porque não usa aqueles agrotóxicos pesados. Sim, que não faz mal também, né, pro É, solo e pro aplicador, né, a pessoa que isso está para utilizando. quem trabalha na lavoura, né? E por que Isso. que ainda, eu quero saber de você, por que que ainda se usa tanto agrotóxico sintético? Por que esse apelo tão forte? Se tem uma estratégia e uma saída de usar um natural. Eu acredito que um fator determinante, assim, não vou entrar na questão de legislação, porque atualmente eu não posso falar com propriedade por não estar tão atualizada mais nessa área. Mas eu acredito que um dos fatores predominantes é a persistência, sabe, daquele produto ali, porque ele pode ser que degrade com o sol, né, por exemplo, ainda tem uma certa influência do calor, né? Então, isso acho que é um fator bem limitante para esses produtos naturais. Entendi. Mas você não acha que ele seria, assim, deveria investir mais nisso, Com certeza. né? Hoje a Para gente tem um deixar. agravante, né, dessa liberação assim dos agrotóxicos. Sim, sim. E sem contar efeitos mutagênicos, né? Assim, tumorais, cancerígenos nas nossas células. Eu sou extremamente pilhada com esse negócio. E é um assunto muito sério que eu acho que a gente deve tratar assim, né, com Sim, levar mesmo a sério assim essas discussões sobre o sim, uso dos agrotóxicos. né? E aí no Mas doutorado. Ah, desculpa. eu ia Pode. continuar sobre Isso. a formação e falar como tudo mudou, Sim. né, durante esse percurso. E no doutorado eu também continuei trabalhando com óleos essenciais, mas com outras plantas da família Mirtácea e fiz estudos com relação ao câncer, atividade antioxidante também. Então a gente fez uma parceria com a Universidade Federal de Alfenas e a gente conseguiu realizar assim trabalhos que foram pioneiros na época na nossa área. Então, outros alunos que vieram depois puderam dar continuidade a esse estudo. Então, a gente trabalhou com várias linhagens, né, de células tumorais e também com outras atividades em outros departamentos que agregou muito a esse trabalho final. Que legal. É muito bacana, né? E você trabalhou com mais ainda uma área da saúde, né? Mais área da saúde. Então, sempre assim, a química, né, bioquímica, química orgânica, tudo interligado. Então, bem interdisciplinar. Sim. Muito legal. Tem algumas faculdades que já não tem mais essa questão do departamento, né? Isso, aqui está mudando também. Na Vão semana, ser faculdades, né? na semana passada a gente entrevistou uma professora, a professora Simone, ela é de São Paulo, que ela falou que quando ela foi fazer o mestrado dela, não tinha mais assim essa questão de departamento, né, do mestrado para o doutorado. Então ela meio que fez Uhum, analítica, inorgânica, materiais, era ciência, né? Então sim, bem amplo, fica um trabalho rico, né? Muito muito. legal, muito Então eu bacana. pude somar, assim, também trabalhei em vários laboratórios, né, de ciências dos alimentos, então também com propriedades contra toxinas, né, que são produzidas por fungos também de alimentos não só fitopatogênicos, mas que nos influenciam, né, diretamente. Então foi, depois quem tiver interesse, eu posso mandar todos esses trabalhos que foram publicados. Sim. Juliana, você pode me mandar, porque aqui na nossa página a gente tem um Linktree, né?
E aí, Sim. os professores que têm interesse em divulgar, a página é uma página para divulgar ciência, né? Então, quanto mais a gente puder propagar informação boa, verdadeira, para banir as fakes, né? Para banir essas coisas ruins da nossa sociedade, acho que é um serviço que a gente faz. Com Então, certeza. você pode me mandar, porque eu fiz uma paginazinha para os convidados. Então, eu Ah, coloco que legal. artigos das pessoas que vão mandando, que têm interesse, né? E a gente vai divulgando o trabalho dos nossos convidados aqui na página, né? Isso começou há pouco tempo, colocar o trabalho dos colegas, né? Mas eu percebi que ia ser legal, que além de divulgar as pessoas, a gente fica com um arquivo bacana de consulta, Sim, né? com E também certeza. prestigia os trabalhos de quem passar por aqui, porque a gente sabe que isso pode ser citado mais adiante. E eu tinha um professor que dizia que mais importante do que publicar é ter o seu trabalho referenciado pelos colegas. Ou seja, é o aval dos Verdade. seus pares dizendo, olha, esse trabalho Sim. é legal. Então, eu acho que se a gente, né, monta um arquivo bacana, enquanto tiver espaço na nuvem, a gente vai colocando. Sim, que ótimo. Agradeço pelo espaço também. Imagina, vai ser um prazer. A gente bota uma pastinha com seu nome e aí a gente coloca lá o seu material. Pode mandar que vai ser um prazer. Tá, joia, obrigada. Bom, Mas como Juliana, eu disse, tudo começou a mudar, né? E depois, no dia que eu defendi o meu doutorado, que foi dia 29 de setembro de 2015, no próximo dia eu fui nomeada. Então, eu não tive aquele dia, né? Bom, e agora o que eu vou fazer? De um concurso que eu tinha feito há anos atrás e saiu essa ai, resposta. que Então, eu delícia. tive a minha nomeação um dia depois da defesa do doutorado. Então, Que eu sou presente. professora da rede pública aqui, né, de Minas Gerais, Que bacana. Rede estadual. rede estadual. Ai, Juliana, eu acho que é o maior presente, né? Eu tenho, assim, muitos colegas que acabam defendendo, ainda ficam pelejando, né, para conseguir. E eu acho que agora vai ficar um pouquinho mais difícil, porque concurso tá meio que com essas mudanças todas, né, reformas. Eu não sei como é que vai ficar essa questão de concurso, mas eu acho que ter uma matrícula e sim, já se formar, tendo a certeza de onde você vai trabalhar, compensa todo o esforço, né? Que foi feito Isso. em anos e anos de estudo. Eu acho que isso é muito bom. E você trabalha com ensino médio, Juliana? Ensino médio, tanto regular como também para a EJA. Então, no primeiro ano do meu trabalho, né, que eu iniciei aqui na Escola Estadual Firmino Costa, eu continuei também com alguns trabalhos sobre agroquímica, né? Então, eu fiz um pós-doc também durante um ano. E eu iniciei também depois, quando terminou esse pós-doutorado, o processo, né, de formação continuada. Então, a gente sempre está, né, estudando, Né? que é com relação ao PIBID. Então, eu fui coordenadora, orientadora, né, na verdade, dos alunos da universidade na minha escola. Ah, Então, que desde legal. que eu comecei, né, a gente, na verdade, nunca perdeu esse contato com a universidade. Então, a gente trabalhou juntos em turmas de primeiro ano, de segundo ano, desenvolvendo assim vários trabalhos, sequências didáticas que acrescentaram, né, muito para os alunos, tanto da universidade quanto para os alunos do ensino regular, né, do ensino médio. E com 2 anos de trabalhos, eu consegui chegar, né, entre os 40 finalistas do Prêmio Educador Nota 10, que Sim. foi esse trabalho desenvolvido com os alunos do PIBID de uma sequência de ensino sobre eletroquímica. Então, Eu nós te vi na trabalhamos. televisão. Sério? Que Te vi. legal! Eu achei Olha muito que legal. Pode legal! falar do seu trabalho. Muito lindo. Obrigada. Então, foi uma sequência de ensino, né, para os alunos do segundo ano sobre eletroquímica, onde a gente trabalhou esse ensino por investigação. Então, a gente tinha uma questão, um problema inicial que a gente expôs, né, para os alunos. E durante as atividades, nós criamos um jogo que é chamado de Química e Ação, para poder saber um pouquinho, né, do que os alunos entendiam sobre pilhas, baterias, o descarte daqueles materiais, então, sobre os conhecimentos prévios, né, desses alunos. E a partir de então, a gente
traçou, né, algumas estratégias e atividades. Então, a gente fez um experimento baseado na série Breaking Bad, utilizando, assim, poucos recursos, né, mesmo que tudo que a gente tinha era uma forminha de gelo com água, sal, prego, fio de cobre. Então, eles tinham que acender o LED, utilizando aqueles materiais. E foi, assim, muito interessante a aula, a gente aproveitou esse experimento para depois explicar, né, a pilha, processo de eletrólise, e foi muito interessante. E foi um trabalho que outros professores também nos ajudaram. Então, por exemplo, o professor de matemática, eles estavam estudando na época sobre logaritmo. Então, eu pensei, bom, qual a relação de logaritmo? Pode ser o cálculo de pH. Então, a gente pode estudar o pH de solos contaminados, né, por lixo eletrônico, por exemplo, metais, enfim. O professor de geografia, sobre onde a gente obtém, né, aqueles metais que são presentes na pilha. E na avaliação final, os alunos apresentaram um teatro, que era para responder a questão problema inicial. Então, eles conseguiram abarcar todos os conteúdos de todas as disciplinas para resolver aquela questão problema de uma forma teatral. E foi muito interessante. Você uniu a ciência e a arte. E a arte. Está tudo interligado, né? Não tem como, acho que a gente desvincular. E eu acho que é muito importante nesse processo a gente não reduzir a educação, né? Nesse espaço fechado, formatado, porque está todo lugar, né? Sim. Isso E assim, educar. quanto mais o tempo vai passando e as linhas de pesquisa na área de ensino de química, a gente tem muito de ensino em espaços não formais, Sim, né? No museus. parque, né? Museu, levando os alunos para fora, fazendo o que você fez, né? Interdisciplinar, multidisciplinar, chamando outros professores para agregar ao trabalho. E aí cada um dá a sua visão, né? O seu olhar sobre aquele sistema de estudo, né? Algo que a gente não Isso, enxergaria, um matemático vai enxergar diferente, né? exatamente. Isso é muito legal. Eu acho que toda escola tende a crescer. E o aluno vê sentido naquilo que se estuda na teoria, porque ele vê a Sim, aplicação, né? Eu acho que uma das coisas que a gente encontra assim, reclamação de estudantes, né? Quando a gente conversa com eles, isso aí não serve para nada, né? Eles não conseguem ver a conexão. E muitas das vezes isso acaba acontecendo porque a gente fica tão preocupada com o conteúdo e o planejamento de um vestibular que a gente acaba deixando de fazer o principal, que é ensino, né? uhum, Numa dessa de ficar cuspindo o conteúdo, a gente perde o brilho no olhar do aluno, porque ele se desinteressa por sim. E essa massificação. tem que fazer sentido, né, para o aluno. Sim. Eu gosto muito de uma frase que eu costumo sempre usar no meu primeiro dia de aula, que é o seguinte: a importância do conhecimento científico para a tomada de decisões. Né? Eu acho que assim, ele ter noção, né, do quanto a química pode ser importante, por exemplo, para ele tomar uma decisão que seja em casa, para não fazer uma mistura, né, de produtos. E eu gosto muito de assistir séries e filmes e sempre tentar relacionar, né? Como que eu posso levar isso para a sala de aula. E eu lembro de assistir a série, né, Chernobyl, e aquelas pessoas brincando, né, com aquele material radioativo. Então eu falo, nossa, a gente tem que levar isso, né, para a sala de aula sobre essa importância. Sim, E eu acho porque que eu acho que a ciência ela está mais no dia a dia das pessoas do que elas imaginam. Só que, infelizmente, a mídia, ela pinta a ciência, a química então, né, como algo pavoroso ou algo muito difícil que a gente não tem capacidade de compreender. E aí, se você não tem se você acha que não tem capacidade de compreender alguma coisa, é normal você querer se afastar, né? E eu com acho que a nossa certeza. função enquanto professor de ciência, de química, é desvendar o mistério, né? É decifrar, porque eu falo que química é uma linguagem. E assim como a gente aprende uma nova língua, porque a gente tem que decifrar fonemas, né? Enfim, a química é a mesma coisa, né? A gente tem que mostrar uma nova, como se fosse um novo dialeto, levar isso Isso. para os nossos alunos. E aí, quando eles aprendem a falar essa língua, eu acho que é natural eles quererem se debruçar sobre o assunto, né? E querer estudar e querer aprender. Bom, mas aí eu estava olhando aqui na bio que você me mandou, né? Em 2018, você ganhou o prêmio Professor Educador Nota 10,
né? Fiquei Depois como finalista. ficou como finalista e depois você foi premiada como professora de destaque em 2019. Não foi isso? Isso pela Secretaria de Educação, né? Pela superintendência aqui de Campo Belo, que Isso. pertence, né, à regional a qual minha escola pertence. E foi com Então esse foi projeto. na verdade, não foi um projeto específico, foi um destaque assim dos projetos que eu estava, né, realizando no decorrer do ano com as turmas de um modo geral. Que legal. Muito bacana. A sua cidade tem curso técnico para esses alunos, caso eles tenham interesse na área da química? Aqui próximo tem muitos institutos. Eu, por exemplo, trabalhei em Pouso Alegre no Instituto No Federal, IF, né? IF. É uma rede Isso. muito bonita, né? Que Em trabalho Formiga bonito. também tem Instituto Bambuí, que eu sei que tem área de química. Que legal. E eles têm esse interesse? Eles procuram depois da escola? Sim, mas não é muito frequente, assim, que eu vejo dos meus alunos, do público, sabe? Uhum. Tem uma cidade aqui próxima também, tem o Cefet, Nepomuceno, mas eu acho que ainda precisa ser mais divulgado para eles. Embora aqui não tenha, mas cidades próximas tem, né? Uhum. E eu acho que ainda falta um pouco dessa divulgação, mas eles se interessam muito também pela UFLA, né? Que é uma universidade, assim, muito reconhecida Sim. e tem vários cursos, né? Então a gente tem esse presente aqui na cidade. Que maravilha. Isso é ótimo, né? E com Bom, relação, hum, eu pode estava falar. falando, né, sobre como tudo mudou. Então eu vim dessa linha mais voltada para orgânica, para bioquímica e agora mais para a área de ensino de Ensino. química, né? Então eu não imaginei que iria tomar, né, esse outro rumo, mas eu aprendi muito com isso, né? Eu acho que a vida ela não é nada previsível e que todos os Nada, caminhos eles são muito importantes e potentes, né? com certeza. Então isso tudo, eu acredito que vá agregando ao nosso repertório, né, cultural, intelectual, prático e nos deixando assim únicos, né? Então, uma pessoa com formação em analítica que vai para a área de ensino de química, ela vai ser única, né? Então eu fui entendendo que tá tudo bem a gente mudar a rota, né? Não que eu não vá voltar para a área de química orgânica, mas eu gostei muito também dessa área de ensino de química e pretendo fazer ainda um doutorado nessa área. Que bacana, que bacana. E na UFLA tem a área de ensino? Tem agora o mestrado profissional, Ah, mas em daqui a breve eu pouco acredito que terá o doutorado. a Liana Souza está perguntando faz quantos anos que você está no ensino público? 4 anos, 4 anos, Liana. Ela caminhando para pergunta. 5 anos. Rapidinho passa. Eu entrei na rede pública aqui no Rio de Janeiro em 2007 para 2008. E aí eu fiquei 10 anos nessa matrícula. E aí depois eu larguei porque eu passei para o Instituto de Educação, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio. E aí eu acabei, enfim, assumindo um cargo de coordenação, não deu para conciliar as coisas, e aí na vida a gente não dá para abraçar tudo, né? A Não, gente tem que optar. E aí eu acabei ficando lá no Instituto de Educação e, enfim, muito feliz, é um colégio muito legal, alunos muito, muito especiais, né? Assim, eu gosto muito dos alunos ali da rede pública, do Instituto de Educação, eles têm uma história de vida ímpar, que a gente cresce muito, né? Assim, sim. é Eu acho maravilhoso. que foi isso, sabe? Que quando eu pisei ali na escola pública, eu pude sentir, sabe? Eu falei, acho que aqui é o meu lugar, que eu preciso contribuir para essa transformação. É Então, isso. desde o meu primeiro dia de aula, eu tive isso comigo, sabe? Essa missão de contribuir com esses alunos para poder mudar a realidade deles, né? E, consequentemente, da família deles, Isso, porque a educação, acho que é o caminho, né? Que pode nos levar longe. sim. A Kimicap escreveu, professora Juliana, qual o seu ponto de vista em relação à reforma do ensino médio na rede estadual, em especial para a disciplina de Química? Obrigada Bom, pela acho pergunta. que isso, obrigada mesmo. Eu acredito que assim,
está tendo muita discussão sobre essa implementação, né, da BNCC. Isso. No meu ponto de vista, eu concordo assim, com vários pontos, principalmente porque eu sou uma adepta da pedagogia de projetos. Também. Né? Então, trabalhar essa interdisciplinaridade, principalmente a educação midiática, que está presente também, né, na BNCC, acho que se aplica a todos os conteúdos, né? Então, qualquer professor pode lidar, trabalhar com essas questões, e as habilidades socioemocionais. Então, eu acredito que eu também sou estudante, né, de psicanálise. Acho que a gente vai Olha, falar um pouquinho sobre essa questão, né, da afetividade. Então, tem vários pontos ali que eu acredito que a gente precisa ainda de discutir, né? Eu sinto falta muito desses espaços, principalmente agora, para a gente retomar todas essas questões que ano passado eram faladas e agora não muito, né? Também, principalmente por conta da pandemia. Mas tem muita coisa que eu acho interessante, que eu particularmente concordo com a mudança. sim. Se você Eu acho quiser que complementar. eu concordo também sou super adepta a projetos. Acho que o aluno vê muito mais sentido quando ele vê a química aplicada e, enfim, desenvolvendo um problema de fato, né? Enfim, acho que a gente bota menos para memorizar coisas, né? Hoje mesmo eu estava conversando com meu marido, a gente voltando para casa, né? E aí eu falei para ele, caramba, a gente passa tanto tempo ensinando tanta coisa, pensando em vestibular, e às vezes aquilo ali não vai, o aluno não vai aplicar. E quando você faz um projeto, isso muda a vida dele e ele acaba se encontrando até numa profissão. Você falou nessa Sim, questão socioemocional, ano passado lá no Instituto de Educação, quando a gente entrou em setembro, nós levamos um amigo para lá, que ele é psicólogo, e ele fez uma roda de conversas sobre a prevenção, né? Na verdade, ele nem fala a palavra suicídio, ele fala de uma questão à vida, um celebrar a vida, né? E aí a gente fez uma roda de conversa, uma roda de debates, e os alunos do terceiro ano, que eram os alunos concluintes da minha turma, eles eram tão abertos e solícitos a isso que as aulas de a gente não falava em química, fórmula naquele momento, uhum. mas a gente falava em troca de vida, de afetividade, a gente falava de sexualidade, sabe, as descobertas deles, o que eles estavam conhecendo, porque a gente não forma robô para a vida, né? A gente forma Não, pessoas, cidadãos. E às vezes muitos deles podem nem ter passado no vestibular, mas eles sabem o que eles querem. Então, eles sabem qual curso, que cursinho eles podem fazer para chegar lá. Né? Eles são formados no curso técnico, então eles já podem trabalhar. A maioria está encaminhado, fazendo graduação. Né? Então, assim, dá muito orgulho de saber que a gente contribui com aquilo. Né? E como você falou, as habilidades socioemocionais. Eu acredito que eles ficaram pessoas muito mais maduras, sabe? Mais uhum. fortes para o dia a dia. Eu tenho muito orgulho daqueles meninos, então não tenho nem palavras assim para descrever a força, a luta, né, a vida de cada um. E o que eu falo, salve a escola pública, porque é um lugar plural, né? É um Exatamente. lugar de muita E, gente diferente. e eu acho que é isso. A escola ela deve ser esse ambiente, né, seguro e acolhedor. Então, os alunos precisam desse acolhimento, se sentirem seguros para poder aprender, né? É. Então, e a gente ter esse cuidado enquanto professor, né? Então, eu fui fazer o curso de psicanálise depois que eu iniciei meu trabalho na escola pública, Que curso justamente é para esse que saber. você fez? Tá É fazendo? um curso que chama Prática Psicanalítica em Crianças e Adolescentes. Não é para eu ser psicanalista, mas é um curso, né, de 2 anos. Enquanto professora, temos advogados, médicos que fazem esse curso para poder justamente lidar, né, com o outro. Olha que Então, eu legal. acho que ele é muito interessante. Ele é da AMPIC, que é a Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea, aqui em Varginha. Que legal. Então, eu estou aprendendo sobre essa relação, né, transferencial do aluno comigo, né, conosco, professores, e também contra-transferencial, que é aquilo que o aluno gera em mim. Às vezes eu relaciono, né, com um primo, um filho, enfim, um amigo. Então, todas essas demandas afetivas e
associadas, né, do ambiente escolar. Nossa, Então, que para legal. saber lidar, né, de uma forma assim melhor Sim, com tudo isso e muito poder legal. ajudar esses alunos nos direcionamentos, né, que vão surgindo. Ótimo. Juliana, você também é integrante da Geração Futura, né? Você tem o selo de professor transformador. Como é que foi essa questão de você chegar no canal Futura? Ai, foi muito legal. Nem parece que foi esse ano. Eu falo que parece que foi um ano distante. Então, eu fui selecionada, né, um grupo de 20 professores de diferentes localidades do país, e a gente teve um encontro muito especial no canal Futura. Foi uma semana, uma oficina de audiovisual, então a gente aprendeu sobre edição de vídeos, gravação, que foi providencial para esse momento. Então a gente Foi não antes da imaginava, pandemia? foi antes da pandemia, foi em janeiro, Que 27 de janeiro. sorte, né? Isso, então nós fomos para o Rio de Janeiro, ficamos nessa uma semana desenvolvendo esse trabalho. E no final, nós tínhamos que apresentar um documentário. Então, apresentar para todos os profissionais, né, do Futura que estavam lá no prédio. Então, eles se reuniram para assistir a apresentação do nosso documentário. Então, nós fizemos um documentário em uma escola. Então, a gente dividiu, fomos divididos em dois grupos. Um grupo trabalhou com uma outra entidade, nós com outra, né? Então foram dois projetos muito interessantes. Então tivemos experiências muito ricas. Você ficou em E qual escola? depois, agora eu esqueci, sabe que eu esqueci o nome Tudo bem. da escola fugiu. Que eles têm uma filosofia bem interessante, que é com relação à natureza, né? Então lá não são salas divididas, né? Então, eles têm uma filosofia bem diferenciada. Que legal. Aí vou lembrar, talvez eu lembre até o final do nosso encontro aqui. Tá bom. Mas e aí? O grupo foi E dividido? de, isso, nós produzimos, né, esse documentário, apresentamos, depois passou no canal, né, Futura, para todos poderem assistir. E posteriormente abriu uma seleção, que eles têm o projeto, que é Nenhum para Trás, onde estão sendo produzidas aulas, né, para passar também no canal de várias disciplinas voltadas tanto para ensino fundamental quanto para ensino médio. Então eu fui selecionada para a área de química. Então eu estou indo agora em novembro para gravar 40 aulas Ah, que legal. de química. Então essas aulas, Parabéns. obrigada, são 80 aulas que foram divididas com o professor Patrick, que é daí do Rio de Janeiro, e 40 aulas para mim. Sim. Nossa, que orgulho ter uma representante na química. Isso, responsabilidade. Sim. E o canal Futura, ele é um canal muito visto e tem muita credibilidade, né? Eu me Muita. lembro que quando eu fiz vestibular, em 1999, a gente já tinha o canal Futura com programas voltados para o vestibular. E era muito legal, assim, com quiz, com jogos, assim. E eu assistia pra caramba, porque tinham vários bizus, né? Várias dicas para o vestibular, várias coisas assim ligadas ao ensino, pesquisa. Eu curto muito até hoje, tem documentários muito legais. Ah, obrigada, pessoal, colocando parabéns. O pessoal tá te parabenizando aqui, o Quimicap, a Helena Souza, a Ciência, Música e Arte entrou agora. Eu falo que só tem coisa boa nessa página, ciência, música e arte. Realmente. Só coisa E eu acho que é maravilhosa. isso. Eles priorizam, né? Essa questão de não deixar nenhum para trás. Então, da gente levar essa linguagem que é acessível para todo mundo. Então, alguém que quer dar continuidade nos estudos, que vai cursar, né? Vai para a universidade, outra pessoa que não, que está muito tempo sem estudar. Né? Então, dessa linguagem mais acessível. Eu acho que isso é muito interessante. Sim. E o professor tem que fazer o meio de campo, né? Adequando Isso. essas coisas aí. Sobretudo quando, por alguma razão, a vida não deixou esse aluno estudar antes, porque ele teve que trabalhar, cuidar da família, e quando ele pôde, ele voltou a estudar. O EJA é muito isso, né, Juliana? Isso. E muitas pessoas, eu sempre, assim, eu sou apaixonada pelo EJA, pelos meus alunos. Eu tive uma aluna
que ela se interessou muito. A Ângela gostou tanto das aulas de química orgânica que ela falou, bom, eu quero fazer farmácia, eu quero prosseguir com os meus estudos. E ela com quase 70 anos, eu fiquei, assim, muito feliz. A minha alegria era corrigir as provas dela, eu ficava encantada, ela desenhando, né, os anéis aromáticos. Então, para mim, não tinha nada mais que especial. Muito legal, muito incrível isso. Juliana, hoje então você também é embaixadora do projeto Fique Bem, Isso, certo? Do prêmio Professor Transformador e ainda idealizadora do Química Conecta e Consciência Conecta que surgiu durante a pandemia. Você quer isso. falar um pouquinho desses projetos para a gente? Claro, falo sim. O Fique Bem, que é uma iniciativa da ONG Gaia Mais, juntamente com especialistas, né, do Hospital Albert Einstein e outros colaboradores, então eles criaram esse projeto que são vídeos, material em PDF para os professores, né? Então tem muito material, assim, é um trabalho riquíssimo que trata sobre questões, né, principalmente socioemocionais, então para a gente cuidar, né, de nós mesmos, enquanto professores somos cuidadores, então para que a gente possa cuidar dos nossos alunos, a gente tem que estar bem. Tá bem. Então é um projeto assim maravilhoso. E eles têm um Instagram, depois quem tiver interesse em seguir as páginas, vários vídeos, né, que estão lá disponíveis. Qual é o endereço? É fiquebem.org.br. O Instagram? Não. Instagram Fique Bem, Tá, mas tem um site também. tá. Vou entrar. Isso é muito Vale importante, a falar da pena saúde do você. professor, né? Isso, e já são mais de 130 mil professores assistidos e beneficiados, né, acolhidos por esse projeto. É Então, muito vocês podem importante. acessar o site também, fiquebem.dagora.net. Vocês conseguem acessar o site. E, paralelo a isso, temos o projeto, né, na verdade, o Prêmio Professor Transformador, que está com as inscrições abertas. Então, se você é um professor, né, do ensino médio, fundamental, e que está realizando algum projeto, se inscreva no prêmio, né? Então, o edital está aberto e são vários critérios que vocês podem olhar de uma forma cuidadosa e se inscrever. Sim. Se você depois quiser deixar com a gente alguma coisa, eu publico lá na pastinha que eu te falei. Para os colegas Tá, que joia? tiverem Vou mandar tudo interesse. para vocês, que são muitos projetos, muitas atividades que estão acontecendo. Sim, às vezes E numa hora tem, de live não dá para falar tudo nos mínimos detalhes. Por exemplo, uma pessoa que, a Liana Souza, pediu para deixar o link. Então, assim, você me passa, eu deixo lá na pasta e depois eu divulgo sim, direitinho no Linktree onde as coisas estão, entendeu? vou mandar o do site aqui, meu Sim. outro perfil. Uhum. Que aí a gente divulga com os colegas que têm interesse. Ótimo. Ideias boas a gente tem que divulgar. Isso mesmo. E o Fique Bem tem muito material para ser compartilhado que está ajudando muita gente. Sim, isso aí. E o outro projeto, que É é o o Química Química Conecta. Conecta. Então, a Isso. gente, juntamente a professora Bruna, que é uma grande parceira, nós vimos a necessidade de fazer alguma coisa, né? Desde que começou a pandemia, os alunos sem aula. Aí nós pensamos, bom, o que a gente pode fazer, pelo menos com aqueles alunos que têm algum tipo de acessibilidade, né? Já que eles não teriam acesso por um tempo à plataforma de ensino. Então, nós criamos, fizemos vídeos, colocamos, hospedamos no YouTube, mas também nos preocupamos com essa questão socioemocional, promovemos rodas de conversa para saber como que esses estudantes estavam se sentindo, né? Então, eu convidei algumas amigas, psicólogas, psicanalistas. Então, a gente fez discussões desde a importância da ciência até desse cuidado, né? Da autocompaixão, tudo que envolve, né, esse processo aí das questões e habilidades socioemocionais. E posteriormente eu pensei o que a gente poderia fazer com relação aos professores, né? Porque eu acredito muito nessa conexão entre redes, nesse fortalecimento, nesse apoio que a gente e na aprendizagem, né, que a gente pode ter com os pares. Então, eu fiz também uma parceria com a ONG
a organização, na verdade, de Limeira, que são jovens que lutam, né, por... Sumiu aqui. São jovens da Unicamp, então de Limeira, interior de São Paulo, que tem todo esse protagonismo também, que querem fazer diferença para a cidade, para a região, e também uma parceria com a ONG Gaia Mais, por meio do projeto Fique Bem. Então, são 24 alunos do ensino médio que estão inscritos e quase 150 professores e licenciandos. Então, nós temos encontros virtuais, então são 6 encontros virtuais com os alunos do ensino médio e 6 encontros virtuais com os professores, para a gente discutir sobre projetos, sobre protagonismo, e tem sido assim, uma experiência muito rica. Então, a gente convida, né, pessoas da área que têm grande experiência para poder participar desses encontros. E Então, como que a gente faz para fazer parte desses encontros virtuais? Vocês podem me enviar uma mensagem por meio do direct. Na realidade, a gente pensou como uma jornada. Então, nós abrimos as inscrições e depois que a gente tinha atingido, né, uma certa quantidade de pessoas, a gente fechou as inscrições. Mas quem se sentiu interessado pode me enviar uma mensagem no direct que Eu quero também. Ai, que ótimo, vai ser um prazer. E o próximo encontro vai ser o dia 15, que foi escolhido justamente por ser o dia do professor. Então, a gente vai fazer uma homenagem aí para os professores, vai falar sobre a leveza, né, e como chegar na felicidade, enfim, uma abordagem muito interessante, diferente que o Eduardo Pacífico e o João Pacífico da Gaia vão levar. Que legal. Juliana, parabéns por todos esses projetos, Ai, pela obrigada, seu Monique. engajamento, né? E a preocupação não só em ser professora e transmitir conhecimento e tal, mas com a saúde emocional também, né? Dos colegas e dos alunos, né? Eu acho que mais importante do que nunca a gente precisa falar sobre saúde emocional. A gente tem sido muito cobrado nos últimos tempos, coisas que antigamente não era do nosso, da nossa obrigação, vamos colocar assim, e que hoje tudo cai na conta da escola, né? Isso. Tanto da coordenação, direção escolar, os professores, emocionalmente, a gente traz uma carga para casa. Sim, meu marido é diretor de escola e ele traz uma certa carga e a gente às vezes acaba no jantar conversando sobre alunos e as famílias. Então, assim, isso absorve do nosso pessoal, né? Não tem como a Sim, gente fechar a chavinha. Tava na escola, agora estou em casa. Não dá, salpica, né? A gente traz. Então, é muito importante a gente falar de saúde, né? Falar de sim, saúde do professor, porque quando a gente está saudável, a gente cuida melhor dos nossos, né? E a gente com não pode cair, certeza. né? Senão quem é que vai cuidar da gente? Sim. Né? E Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu acredito, como eu disse, eu acredito muito nessas conexões, nessas redes de apoio. Né? Então, a partir do momento que a gente tem esses espaços para poder se discutir sobre educação, porque só o professor mesmo para saber o que realmente acontece ali na sala de aula, né? sim, sim, Então, para poder falar com propriedade. sim, com Então, esses certeza. espaços são muito ricos para a gente poder ter também, né, algumas alternativas para lidar melhor. Olha, você ficar à vontade, aqui a página, né, aqui inclusive Química, fica aberto para você, para divulgar, se você quiser que a gente divulgue os projetos, pode mandar para mim que assim, a gente divulga, né? Saúde do professor, a gente precisa divulgar projetos nessa área, porque não tá fácil não. Tem muito Não. professor adoentado, ou então muito medicado. E aí acaba Uhum. ficando meio aéreo, sabe? Tá Sim, ali, mas não tá 100%. Então, a gente trabalha com colegas e a gente observa, né? Como que a situação da nossa classe se encontra, né? isso. Então, a E gente a gente precisa precisa... se unir, né, nesse momento mais do que nunca. Sim, Então, sim. pode deixar que eu vou enviar para você, principalmente sobre o Fique Bem. Isso aí. Pode mandar. Juliana, infelizmente a gente está acabando, faltam só 10 minutinhos. Nossa, passou muito rápido. Muito papo bom, minha filha. É assim, ó. E aí, Juliana, para a gente concluir, assim, a gente sempre tira uma foto
E aí eu termino com a última pergunta. Então, faça um sorriso. Deu certo? Certo? Tá joia. A Liana tá falando que é muito importante, né, a gente falar sobre emocional, porque tá pesado, tá pesando nessa pandemia, né? Sobretudo porque assim, a gente tem escolas que o remoto continuou. Outras não, porque tem lugares em que o aluno não tem a internet não chega. Então, lá na escola, por exemplo, a gente fazia uma trilha de conhecimentos com exercícios e aí a gente mandava por e-mail, a escola imprimia, um responsável ia lá. Assim, dava-se um jeito, né? Mas a gente sabe que isso não é o ideal, né? E nada substitui um professor ali do lado. Eu sempre falo, apontando o Nada. dedinho, né? De onde veio esse dois? Daqui. Às vezes o professor tira a dúvida num dedinho, sem falar nada. Se o aluno estiver sozinho é mais difícil, né? Eu Então, falo assim, acho que nós professores, muitos de nós, na verdade, ainda não reconhecemos esse valor, sabe? A gente nosso tem que poder. apropriar esse poder, porque é uma profissão muito complexa, né? Como nós conversamos aqui, a gente lidar com o psicológico do aluno, além do conteúdo, né? Esses saberes disciplinares, curriculares, então mobilizar tudo isso. E Sim, quando a gente fala, por exemplo, nesse contexto das metodologias ativas, mas quem que vai pensar, quem que vai planejar? Somos nós, somos nós. né? Na Então, Química na Escola, a outra página que eu ajudo a moderar com um amigo do Pedro II, o professor Mauro, é o Química Underline na Escola. Essa semana a gente só falou de ensino híbrido. E essa questão do ensino híbrido chegou no momento que foi providencial, porque se não fosse dessa forma, a gente não tinha dado continuidade, né? Precisamos melhorar. A gente começou a andar no bonde com ele andando. A gente teve que pular e dar isso. conta, né? Mas a gente conseguiu se provar o quanto de coisa que a gente consegue aprender num curto espaço de tempo e dar conta do recado, né? E ainda, como eu falava, tirar uns minutinhos da aula para conversar, para pegar dica de Netflix, porque eles querem saber o que a gente está vendo, né? Eles querem saber dessas Isso. coisas. Então é um misto, né? Um monte de coisa ali e aquele contato ali com o aluno é muito importante. E às vezes eu falo, né? O professor, às vezes, ele sabe antes de um problema que o aluno está passando, antes dos próprios pais, né? Sim. Antes da Então, a família. gente, nós pretendemos, dando um spoiler aqui, ano que vem, sair um livro Ah, sobre que legal. psicanálise e educação, porque eu acho que muita coisa tem que ser levado para a sala de aula, para a escola, até mesmo a reformulação das reuniões com os pais. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, sobre o autismo, né, sobre a questão da epigenética, os fatores ambientais, o tanto que pode influenciar, né, o desempenho daquele aluno, então tem muito a ver de como que ele está sendo tratado em casa, né, a questão dos estímulos, então tem muita coisa que é preciso ser levado e discutido, né, Sim. então, Nossa, parabéns, Juliana. Para a gente terminar, qual a importância dos professores humanizarem suas práticas de ensino? eu acho que antes de tudo, né, de ser qualquer profissional, nós somos humanos. Então, eu acho que a gente ter esse olhar humano com o outro, né? Ter esse cuidado, ser gentil. Nós não sabemos o que de fato acontece com aquele aluno. Pode ser que o único espaço de acolhimento seja a sala de aula, né? Então, a gente pensar sobre isso, ter uma noção sobre a autorregulação, o que a gente está dizendo para aquele aluno, o que a gente, enfim, o peso que aquilo pode ter para ele, até mesmo mudar, né, um sonho, né, privar de um sonho, quando a gente ignora, né, a capacidade ou não potencializa as habilidades que já são natas daquele aluno. Então, trabalhar com metodologias diferenciadas, né, dar essa opção para o aluno que gosta de desenhar, desenhar na aula de química, abrir um espaço para isso, né, que gosta de cantar, fazer um vídeo. Eu acho que seria por esse caminho. Que bom, Juliana. Olha, eu adorei te conhecer. Que a gente Ah, possa se digo mesmo. conhecer pessoalmente, né? Brevemente, tomar um café, conversar pessoalmente. Sim, vai ser um prazer. Sim,
Mais Comi um uma pão de vez. queijo também aqui em Ah, pão Minas. de queijo mineiro é o melhor de todos. Olha, como a comida mineira é boa, menina. Isso de fato. Ano passado eu tive num evento em São João del Ai, Rei. aqui pertinho, Isso, no o quinto SMEC, o Simpósio Mineiro de Ensino de Química. piscina de química. Nossa, a gente ficou num hotel, né? Eu fui com um grupo de professores, né? E o café da manhã, o ponto alto era o pão de queijo. A gente ficava esperando o pão de Ai, queijo que sair legal. dele. Depois a gente foi a Tiradentes. Minas é uma delícia. Eu amo Minas Gerais. Então fica o Amo. convite para você voltar. Sim. Então, muito obrigada. Que a gente possa fazer parcerias, fazer conexões, Com falar sobre certeza. projetos, né? Pode contar aqui comigo, com a página, falar sobre saúde, falar sobre projetos, enfim. Você fique à vontade aqui para trabalhar, botar o seu trabalho. Vai ser um prazer, vai ser muito bem recebida, né? Eu te agradeço. A todos que ficaram até aqui, né? O do Quimicap, que está agradecendo aqui, adorou também estar presente, amou participar, achou excelente a Ai, que conversa. bom. E todos os elogios à professora Juliana. Muito obrigada. Tenham todos um bom final de semana, um bom feriado, segunda-feira, descansar, né? E quinta-feira é Dia dos Professores. Um feliz Dia dos Professores para todos Isso. nós. Parabéns, né, a todos os educadores desse país. Isso aí. Dias de lutas, cada vez mais, né, Juliana? Sim, mas muito obrigada, viu, Monique, por esse espaço, por essa parceria e essa amizade que está só começando. Conte Isso. comigo também para o que você precisar. Muito obrigada. Estamos juntas. Um beijo, forte abraço. Fiquem todos bem. Tchau, tchau. Beijo, Muito tchau, obrigada. pessoal.